Olá, turma. Eu sou o professor de Física, Hermes Jesuíno. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre hidrostática. Galera, quando nós falamos sobre hidrostática, hidro quer dizer água, estática, paradinha, beleza? Então nós vamos estudar líquidos, tá? Que nós não necessariamente só água, mas qualquer líquido, ou mesmo qualquer fluido, tá? Pode ser também gases. Quando nós falamos hidrostática, são fluidos parados. O que é que esses fluidos parados eles provocam, tá? Então são duas grandezas muito importantes que a gente tem que começar a estudar. Densidade desses fluidos e a pressão que esses fluidos provocam sobre o corpo. Tá ok, turma? Então vamos dar uma olhadinha, lembrar um pouquinho sobre o que é densidade. Então ele fala, ó, densidade absoluta de um corpo. Eu estou representando aí a densidade por uma letrinha grega chamada ρ, tá? Massa sobre o volume, tá ok, galera? Mas se a turma aí for estudar para alguns livros, é muito comum essa densidade aqui, ó, vir um D de densidade, tá, turma? Mas nós vamos trabalhar no nosso material, nós temos ρ, a densidade absoluta. Essa densidade absoluta seria a massa sobre o volume, beleza, galera? Então, olha só, um exemplozinho que nós estamos vendo aí. Eu tenho 3 recipientes com água aí dentro, um determinado líquido, eu escolhi que seja água, e vou colocar 3 bolinhas com massas diferentes. A primeira bolinha ela afundou, como a gente observa na figura. A segunda bolinha ficou parada, em equilíbrio, estático, né, paradinha, e a terceira bolinha ficou flutuando, boiando lá em cima. O que é que a gente pode observar com relação à densidade das bolinhas e a densidade do líquido? Hein, turma? Na bolinha 1, o que é que acontece? A densidade da bolinha 1 é maior do que a densidade do líquido. Beleza, turma? Por isso que ela afundou. A bolinha 2, por ela ter ficado paradinha, a densidade dela é igual à densidade do líquido. Então a bolinha 3, automaticamente, se ela está flutuando, a densidade da bolinha 3 é menor do que a densidade do líquido. A gente também observa no nosso cotidiano, né? Alguns produtos, tá, turma? Alguns produtos de beleza, como óleo, o óleo para o corpo, vem vários óleos dentro do recipiente. A gente tenta misturar eles, deixa lá paradinho um pouquinho e eles se separam. O de baixo, o do meio e o de cima. Por que aquele óleo ficou embaixo? Sempre fica embaixo. O outro fica no meio e o outro fica em cima. Por que isso acontece? Está relacionado com a densidade, galera. O objeto que fica embaixo vai apresentar maior densidade. Beleza? É isso que acontece. Vamos ver um exemplozinho da nossa figura? Olha só. Eu tenho um recipiente aí com vários tipos de óleo, tá? Destaquei com cores para a gente observar, ficar mais fácil da gente observar. Então isso quer dizer o que, galera? Olha só. O óleo que está aqui embaixo é o óleo que tem a maior densidade. Já o óleo que está aqui em cima é o óleo que apresenta menor densidade. Beleza, turma? Então, outra grandeza muito importante é o conceito sobre pressão, tá ok? Cuidado para não confundir, hein, turma? Pressão nós vamos representar pelo um P minúsculo. Densidade era uma letrinha grega chamada ρ. Então, a pressão, turma, é a força dividida pela área, tá? Pressão, quando você aplica uma força sobre um determinado objeto, uma determinada superfície, eu estou calculando, eu estou gerando uma pressão sobre aquela superfície. Mas, professor, eu lembro mais de pressão quando é pressão dos líquidos, quando a gente mergulha, a pressão da água é tão grande que pode perfurar o nosso tímpano. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas existe uma pressão também de objetos. Imagina um prego. Você tem um prego. Vamos dar uma olhadinha aqui na lousa. Eu fiz o desenho de um prego aqui na lousa. Olha só, turma. Eu tenho um prego aqui. Um prego ele tem a ponta e a cabeça do prego. Beleza? Se eu apertar esse prego
pegar esse prego entre os dois dedos e apertar. Onde é que vai doer mais? Ah, professor, é fácil. Vai doer mais aqui na ponta. E vai doer menos aqui na cabeça. Isso quer dizer o quê, galera? Vai doer mais porque a força é maior? Não. Vai doer mais porque a pressão é maior. Mas, professor, por que a pressão é maior? Olha só. Pressão é força sobre área. Eu tenho que lembrar, turma, quando eu tenho duas letrinhas dividindo, são grandezas, tá? Diretamente proporcionais. Beleza? E eu tenho que a pressão é inversamente proporcional à área. Isso quer dizer o quê? Menor área, maior pressão. Ficou claro? Então, ó, nesse ponto eu tenho menor área, menor o Azinho, e se implica em quê? Que a pressão vai ser maior. Ok, galera? Já do outro lado, eu tenho maior área, que é o A, então implica que o P, né, que é pressão, vai ser menor. Ficou claro isso, turma? Então, objetos podem gerar uma pressão sobre um determinado corpo, beleza? Agora, como nós falamos, os líquidos também podem gerar uma pressão sobre os corpos. Isso nós chamamos de princípio de Steven, tá? Que é a pressão hidrostática. É a pressão que os líquidos exercem sobre um determinado corpo. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só, Tom. Teorema de Steven, ou princípio de Steven. Eu tenho um líquido, tá? Esse recipiente está aberto e eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ar vai gerar uma pressão atmosférica sobre o líquido. Se eu mergulhar dentro desse recipiente, o líquido que está sobre o meu corpo vai gerar uma pressão sobre ele. Beleza, galera? Então, olha só. A pressão que o ponto A vai sentir vai ser a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática. Isso aqui é a pressão exercida pela coluna de líquido entre os pontos A e B. Então, essa pressão hidrostática ela é calculada como sendo ρ, que é a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a profundidade, galera. Então, isso quer dizer o quê, turma? Isso quer dizer que a pressão que um líquido exerce sobre um corpo vai depender exclusivamente de três grandezas. Uma delas é constante, não muda, que é a gravidade. Então vai depender exclusivamente de duas grandezas, da densidade do líquido e da altura. Então, quanto maior a densidade do líquido, maior vai ser a pressão hidrostática, maior vai ser a pressão que o líquido exerce sobre o objeto. Quanto maior a profundidade, que é a altura, maior vai ser a pressão. Ah, professor, então isso quer dizer que quando eu mergulho, que eu vou muito fundo, por isso que pode estourar meu tímpano, porque aumenta a pressão, aumenta a pressão que o líquido exerce sobre o nosso corpo. Então se liguem, não depende da quantidade de líquido que tem, não depende disso, e não depende da área. Se você tiver uma piscina gigantesca, com 1 metro de profundidade, 1 metro de água, e uma bacia, um tanque com 1 metro, os dois objetos vão gerar a mesma pressão, tá ok? Porque não depende da área, só depende do tipo do líquido, que é a densidade do líquido, e da profundidade. Ficou claro, galera? Beleza? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha agora em outro princípio, tá? Que são os vasos comunicantes. Os vasos comunicantes, turma, o líquido sempre vai ficar no mesmo nível e a pressão nesses pontos, na mesma linha, a pressão sobre a mesma linha é sempre a mesma, beleza? Então, olha só, eu peguei aqui 3 pontos para deixar isso claro. Ponto 1, ponto 2 e o ponto 3. Eles estão sobre o mesmo nível, na mesma altura. Isso implica que eles vão ter a mesma pressão, beleza? E o líquido ficou também na mesma altura, ó, independente se ele for curvo, se ele tiver uma área maior ou menor, isso não me interessa. Professor, dê um exemplo do cotidiano.
Onde é que a gente pode observar isso? Imagina a galera que trabalha como pedreiro. Ele precisa calcular o nível de alguma coisa, a altura entre dois objetos que vão ficar em pontos diferentes, mas ele quer que fique na mesma altura, no mesmo nível. Eu posso usar vasos comunicantes. É isso que eles fazem. Eles usam uma mangueira cheia de água e não me interessa em qual ponto eu esteja, a mangueira vai estar sempre, a água vai estar sempre no mesmo nível. Beleza? Ficou claro isso? Vamos ver a figurinha que eu coloquei explicando isso? Olha só. A galera aí, ó, que trabalha na obra, procedimento para marcar nível. Tá vendo, ó, aqui, ó, dei um zoom na mangueira. O nível da água vai ser sempre o mesmo. Não me interessa se o coleguinha que está do outro lado subir a mangueira ou diminuir. Ele pode levantar a mangueira, pode, mas a água fica no mesmo nível. Beleza? Ficou claro isso, turma? Então, ó, outra coisa que nós temos é equilíbrio de líquidos immiscíveis, que são líquidos que não se misturam, tá ok? Aí eu tenho que lembrar, na mesma linha, qualquer ponto sobre essa linha vai ter a mesma pressão, vai sofrer a mesma pressão. Beleza, galera? Então, ó, no ponto A vai ser a mesma pressão do ponto B. E nós vimos, ó, que a pressão de um líquido é gravidade vezes a densidade do líquido vezes a altura. Então a equaçãozinha fica bem clara, ó. Só vai depender da densidade de cada líquido e da altura dele, ó. No ponto A vai ser a densidade desse líquido vezes essa altura. No ponto B, densidade desse líquido vezes essa altura. Ok, turma? Isso é o que nós chamamos de vasos comunicantes. Outro princípio, que é chamado de princípio de Pascal. Professor, onde é que a gente observa o princípio de Pascal? Imagina que você tem um carro hidráulico, direção hidráulica. O princípio de Pascal está lá. Beleza? Quando você freia, o freio hidráulico, o princípio de Pascal está lá também. Isso quer dizer o quê, professor? O princípio de Pascal. Qualquer variação de pressão sobre um líquido, essa pressão será transmitida integralmente para todos os pontos desse líquido. Ficou claro? O princípio de Pascal? Qualquer variação de pressão é transmitida integralmente para todos os pontos desse líquido. Vamos dar uma olhada? Então, olha só, galera. Imagina que você tem dois recipientes com áreas diferentes. Então, eu vou gerar uma força aqui F1 sobre a área 1. Essa força sobre a área vai gerar uma pressão. Essa pressão é transmitida para todos os pontos até chegar do outro lado. Então, se a área é maior, a força vai ter que ser maior, mas a pressão é a mesma. Então, como é que calcula a pressão? F2 sobre a área 2. Isso é aqui a formulazinha, ó, do princípio de Pascal. Nós vamos ver um probleminha que caiu no Enem em anos anteriores sobre esse assunto, viu, galera? Então, olha só, para a gente finalizar, o último princípio, que é chamado princípio de Arquimedes. Professor, o princípio de Arquimedes era aquele que contou aquela historinha que o rei queria descobrir o peso da coroa dele. É isso aí, turma. O princípio de Arquimedes fala sobre o quê? O princípio de Arquimedes fala sobre a força que os líquidos exercem sobre os objetos, quando esses objetos são mergulhados. Essa força que o líquido exerce sobre os objetos é chamada de empuxo. Beleza, turma? Então, ó, pega duas bolinhas. Você pega duas bolinhas ou duas garrafas PET. Pode ser duas garrafas PET. Uma de 1 litro e a outra de 2. Se eu mergulhar as duas garrafas dentro d'água, eu vou sentir que as duas estão querendo subir. A água está empurrando elas para cima. Mas qual das duas vai gerar uma força maior? Hein, turma? A garrafa que tiver maior volume. Então, o empuxo depende diretamente do volume. Beleza? Vamos definir o que é empuxo, galera? Vamos lá? Então, ele fala, ó, teorema de Arquimedes. Um corpo imerso parcialmente ou totalmente num fluido em equilíbrio sofre a ação de uma força sempre vertical para cima. Essa força é chamada de empuxo. Tá, turma? A intensidade do empuxo é igual ao peso do volume deslocado. Então, eu botei uma figurinha para representar isso. Ó. Imagina que eu tenho uma pedra cujo peso dela é 25 newtons. Vou colocar ela dentro de um recipiente com água.
Tá, galera? Coloquei a pedra dentro do recipiente com água. Ela vai mergulhar na água, parte da água vai sair. O volume de água que caiu aqui, ó, turma, é exatamente igual ao volume da pedra. Se eu pegar esse recipiente com a água que saiu e pesar, eu vou ter um empuxo. Beleza? Então, ó, a pedra antes pesava 25, agora pesa 15, quer dizer que o empuxo é 10. Por que o empuxo é 10, turma? Porque ela é sempre vertical para cima. Então é só subtrair 25 menos 15 igual a 10. Então como é que a gente calcula esse empuxo, hein, turma? Vamos lá? Como é que calcula o empuxo? O empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. Beleza, turma? Ficou claro? Então vamos ver um probleminha clássico do Enem, tá? Esse probleminha caiu em Enems anteriores e é um probleminha que envolve uma coisa chamada vazão, tá, turma? Vazão é simplesmente o volume de água que uma torneira ou um chuveiro deixa passar por unidade de tempo. Vamos dar uma olhadinha? Então ele diz, ó, questão número 1 no nosso material, Enem 2014. Uma pessoa lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para a sua casa, observe o gráfico que relaciona a vazão da ducha com a pressão medida em metros de coluna de água. Nessa casa residem 4 pessoas, galera. Ó, não esquece, 4 pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração média de 8 minutos. Permanecendo o registro aberto com uma vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada num ponto a 6 metros de altura, galera. Olha, ele diz, ó, que a ducha é instalada a 6 metros de altura. Isso implica que ela vai apresentar uma vazão de quanto, turma? Olha, vai apresentar uma vazão de 12 litros por minuto. É isso que a gente tem que ter em mente, galera. Beleza? É isso que eu tenho que ter em mente. Aí ele pergunta, ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água de exatamente quanto? Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro? Vamos lá? Ele falou que a vazão, a gente vai representar vazão pelo um V, alguns livros representam vazão pelo um Z, tá, turma? Então, vazão vai ser litros, que vai ser 12 litros por minuto. Isso quer dizer o quê? Para cada minuto que passa, sai na ducha, lá no chuveiro, 12 litros. Quantas pessoas eu tenho na casa? 4 pessoas. 4 pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia. Beleza, turma? Então, você por dia, 4 banhos. 4 banhos por dia. Em quantos dias eu quero? 30 dias, galera. 30 dias. Então, quantos banhos no total? Vão ser 30 vezes 4, 120 banhos. Em 30 dias vão ser 120 banhos. Agora, cada banho, hein, galera? Cada banho demora quantos minutos? 8 minutos. Então, vai ser 120 vezes 8. Nada, 8 vezes 8, 16 a 1, 960 minutos. Então, é só fazer a regrinha de 3, ó. 960 minutos vai equivaler a X litros de água. Meio pelos extremos, 1 vezes X é X, 960 vezes 12. Isso implica que X é igual a 11.520 litros. Em 30 dias, essas 4 pessoas tomando um banho por dia vão consumir 11.520 litros por dia. Vamos ver qual a alternativa, galera? Olha só, a alternativa correta seria a letra C. É isso aí, turma. Beleza? Então, galera, na aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre hidrostática e falamos sobre 2 grandezas muito importantes: densidade e pressão. Beleza? Densidade e pressão. Densidade, massa sobre volume. A pressão, nós vimos 2 tipos de pressão. A pressão dos objetos, que é a força sobre área, e a pressão que os líquidos exercem sobre os objetos. E essa pressão, que é chamada de pressão hidrostática,
ela é simplesmente densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade, turma. Beleza? E vimos 3 princípios. Princípio de Steven, princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. Galera, vamos pegar o material de vocês, vamos praticar bastante e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!